Canal Brasil, aqui cê vai me dar. Com MC Mela, te transforma uma escala pro teu time e manda bem no cartola. Se liga no puff, vai me dar na hora. Puff na cachola, puff na cachola, puff na cachola, puff na cachola, puff. Salve, galera! Vamos aí para o nosso segundo vídeo, né, da primeira rodada. Hoje eu vou fazer um vídeo para vocês analisando os jogos e apresentando um time para vocês já do canal aí. Eu já até apresentei ele no outro, mas teve algumas mudanças, umas melhoras. Agora a gente já tem os preços aí de mínimo para valorizar. Então eu vou fazer aí a análise dos jogos para essa rodada número 1. E que venha os mitos. Também convidar vocês aí para amanhã, vou estar num programa ao vivo na rádio Várzea Futebol Clube, tá? Procurem no YouTube, tá? Que a gente vai falar alguma coisa sobre mim, sobre o Cartola, sobre algumas coisas lá. É bem interessante. Passem lá para fazer sua visita amanhã a partir das 19 horas. Vamos lá, galera. Então vamos aqui para os jogos da rodada. Aqui está minhas análises dos jogos para a rodada. Quem já me acompanha sabe que o amarelo é atenção, o laranja está entre o vermelho e o amarelo, tá? É um jogo que é perigoso, tem que tomar atenção para fazer as suas apostas. Os verdes são aqueles que eu vejo com maior possibilidade de SGs, né? E vitórias mais garantidas. Os verdes clarinhos também vejo a vantagem, mas é aquela vantagem que você tem que ficar esperto. Aí eu vou mostrar o porquê de cada um. E os vermelhos, aqueles jogos que eu vejo mais perigosos, né? Que tudo pode acontecer e a gente não sabe o que provar, né? Aqueles que a gente pode tentar fugir um pouco das escalações aí. E não podemos esquecer que na primeira rodada vale muito a pontuação, mas vale muito mais a valorização. Então vamos falar aí de Juventude e Vitória, né? Nessa temporada, o Juventude teve 8 vitórias, um empate e 4 derrotas aí no ano de 2025, jogando fora e dentro de casa. Dentro de casa, 6 vitórias, 0 empate e 0 derrotas. O Vitória já teve mais vitórias porque jogou mais, teve 13 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Fora de casa, foram 6 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Então, o nível do Vitória também está bem forte, tá? Em todos os confrontos que houve entre Vitória e Juventude, né? Quando eles se enfrentaram dentro da casa de Juventude, o Juventude sempre levou vantagem. Foram 5 vitórias, 4 empates e 1 derrota, né? Existe uma possibilidade, né? São poucas as chances de SG nessa rodada. Então você tem aí peças, às vezes, até que interessantes para se apostar no Juventude. Mas é um jogo perigoso, porque o Vitória vem muito bem. Só que, é claro, os campeonatos, tanto gaúcho quanto os campeonatos baianos, são mais fracos. Então, os dois times têm o mesmo nível. Eu vejo aí um jogo com até uma boa possibilidade de empate com gols. Tem peças interessantes de ambos os lados. Aí a gente vai para o segundo jogo, né? Amarelinho que está ali, que é o Fortaleza e Fluminense. Por que essa tensão entre Fortaleza e Fluminense? O Fluminense melhorou nas últimas rodadas, tem feito alguns jogos bons aí nas últimas rodadas. O Fortaleza vem aí disputando, mas também não vem perdendo alguns jogos, que nem perdeu para o Ceará já 2 vezes, né? Alguns jogos um pouco maior, ele não mostra toda aquela sua força, mas vai jogar em casa. E o Fluminense, vamos ver como vai se reagir. Tá com um time bom, o Cano voltou a fazer gol, o Arias está jogando muito, Canóbio fazendo boas partidas, o Ignácio também está jogando bem na zaga com o Thiago, entendeu? Martinelli e Otávio se acertaram no meio de campo. Então,
são boas partidas aí. Eu acho que o Fluminense, historicamente, tá, tem mais vantagens, apesar que nos últimos anos, 23 e 24, o Fortaleza venceu o Fluminense, tá? Mas são 6 vitórias do Fortaleza em casa e 2 derrotas. O Fluminense tem 4 vitórias fora de casa, 4 empates e 2 derrotas. Então, é um jogo equilibrado aí, com peças de ambos os lados, né? O próprio Moisés pode ser interessante, Mancuso pode ser interessante. O pessoal tá indo de Tite, mas eu acho que eu gosto mais do Kusevich, entendeu? Lucero pode ser interessante. Não gosto do Marinho para essa rodada, mas tem algumas peças boas aí, tá? Por parte também do Fortaleza. Aí Grêmio e Atlético. Por que eu pus um amarelo por vermelho? Porque o Grêmio em casa sempre, né, dá dificuldades aí nas suas partidas, tá? A gente olhar o Campeonato Gaúcho, tá? O Grêmio já teve 6 vitórias, 5 empates, 3 derrotas, 4 vitórias em casa, apenas uma derrota e um empate. Só que o Atlético vem muito bem, né? O Atlético Mineiro vem muito bem, vem de 9 vitórias, 6 empates, apenas uma derrota. Já segurou o SG nesses 16 jogos 12 vezes. Então tá com uma defesa bem mais sólida. Vai ser um jogo equilibrado por ser na casa do Grêmio, mas vejo o Atlético favorito para essa rodada. Então, muito bom. Hulk, bom. Mas a questão é que Hulk está caro, cuidado, né? Você tem outras peças mais baratas que também pode dar render. Coelho, você tem o próprio Rony, o Lianco, que está fazendo bons jogos. Se o Rubens vier no meio de campo, pode ser interessante, tá? Por parte do Grêmio, tem que ver. Se o Bright White não vier, já fica mais assim, porque Monsalve, questão, então, se não fazem minutagem, tá? Rodrigo Eli na defesa, ainda não deu, sabe, uma liga. O Thiago Volpe melhorou um pouco, né, em relação ao gol, mas ainda são peças ainda que a gente tem que ver durante um campeonato brasileiro como que vão se compor. Então, para mim, nesse jogo, se tivesse alguma peça, seria por parte do Atlético. Aí vamos para São Paulo e Sport. Para mim, o melhor chance de SG da rodada, tá? É a melhor chance. São Paulo não vem tão bem nos campeonatos, porque fez 6 vitórias, 6 empates, 4 derrotas. Dentro de casa são 4 vitórias, 4 empates, uma derrota. O Sport tem 11 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. Mas nos últimos 10 anos, quando o São Paulo enfrentou, teve apenas uma derrota, que foi em 2023 pela Copa do Brasil. Nesses 10 anos foram 4 vitórias e 2 empates. Em matéria, marcou em 71% das vezes, só sofreu gol em 15%. Então, eu acho que as melhores peças de SG para essa rodada são realmente do São Paulo. São Paulo dentro de casa, você tem o Lucas Moura, baratinho, né? Eu acho que Caleri e Luciano são duas opções. Se alguém fosse fazer a loucura de querer dobrar, não ia ser nada ruim, apesar de Caleri está precisando de pouco, o Luciano precisa um pouquinho mais. Na defesa, Enzo Dias, Cedric, Arboleda, o próprio Rafael são ótimas opções. Então acho que a base para uma pontuação aí com chance de valorização realmente é o São Paulo. Aí vemos aí para Cruzeiro e Mirassol. Mirassol nas últimas rodadas, se não me engano, são 6 ou 7 rodadas que não vence nenhum jogo, né? E fora de casa é muito ruim, a defesa do Mirassol é muito ruim. O Cruzeiro não vem bem? Não, o Cruzeiro vem baleando aí, cambaleando aí. Eu vi alguns jogos do Cruzeiro, mas tem peças, né? Então você agora tem o Wanderson, você tem Dudu, você tem Gabigol, né? Tem o Matheus Pereira, Matheus Henrique, Lucas Romero. Então são peças boas. O William, Marlon voltou a jogar bola. A única coisa ruim é a parte de zaga, tá? Que eu não gosto da zaga do Cruzeiro. Mas para enfrentar um Mirassol, tá muito fácil. Então eu acho que o Gabigol é uma das peças mais interessantes para a rodada pelo preço que está custando.
Mas pode olhar aí também para um Wanderson, pode olhar para um Dudu, tá? O próprio Cássio deve fazer boas defesas nessa rodada, tá? Deve ter alguma chance de defesa, porque o Mirassol sempre ataca, né? Com o Gabriel, com o Yuri, eles são jogadores bons, o Cleison. Então, vai exigir algumas defesas do Cássio. Se o Cruzeiro conseguir segurar o SG, o Cássio pode entregar uma boa pontuação e uma boa moedinha aí para vocês. Flamengo e Internacional. Por que no vermelho? Porque os dois times estão muito bem equilibrados no ano de 2025, tá? Flamengo com 11 vitórias, 4 empates, 12 derrotas. Nesses 17 jogos, segurou o SG 11 vezes. O Inter são 9 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota esse ano ainda. Foram 7 SGs em 12 jogos. Dentro de casa, o Flamengo tem 5 vitórias, um empate e 2 derrotas que foram lá atrás. O Inter fora de casa tem 4 vitórias, 2 empates e ainda não tem derrota. Entendeu? É um jogo que pode ter um empate até de 0-0 ou empates com gols. Então, peças, temos peças. Vamos ver como o Flamengo vai vir, porque perdeu o Gerson, parece que também perdeu a Rascaeta. Aí isso aí vai facilitar um pouco a vida do Inter, tá? Wesley, uma boa peça? Precisa de pouco? Precisa. Só que se levar gol, tá? Vai perder cartoleta. Por parte do Inter, você tem aí Valência, que eu acho uma peça interessante. O Carboneiro também é uma peça bem interessante. Bernabé já é caro para essa rodada. O Vitor Gabriel seria uma aposta legal também lá atrás na zaga, né? Ou mesmo o Vitão. No meio de campo, Alan Patrick ficaria um pouco acima do preço, tá? Para essa rodada, por estar jogando fora. Mas é assim: temos peças? Tem. Do Flamengo, você tem Wesley, você tem Léo Ortiz, você tem o próprio Ross. Agora, né? Tem que ver quem é que vai jogar lá na frente, porque você tinha Rascaeta e Gerson. O Plata tá bem, Luiz Araújo deve jogar. Então, o Luiz Araújo é uma peça também interessante contra o Inter. Mas sem um meio de campo consistente, esse jogo aí pode tender para um 0-0. Palmeiras e Botafogo. Palmeiras ainda tem um jogo aí pela final do Paulista. Tá melhor, vem melhor que o Botafogo. Botafogo vem não sei quantas derrotas agora, não me lembro se foi 5 ou 6 derrotas consecutivas. Mas nesta temporada de 2025, o Palmeiras tem 8 vitórias, 5 empates, só 2 derrotas. Dentro de casa, 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. O Botafogo são 4 vitórias e um empate na temporada 2025, com 9 derrotas. E fora de casa, ele tem uma vitória, um empate e 4 derrotas. Então, a vantagem do Palmeiras é bem grande. Então, você tem Estevão aí, que pode ser interessante para a rodada. Na parte de zaga, você tem Murilo, você tem o próprio Mikael, muito bom. O Everton, goleiro, acho que vai ser o goleiro da vez. Por Botafogo não tenho ninguém para indicar. Richard Rios, se vier, também pode ser interessante. O próprio Facundo Torres pode ser peça boa também para a rodada. Mas a peça principal para mim, que está boa, tem chance de valorização e de pontuação, realmente é o Estevão, tá? E lá atrás, o Mikael. Eu gostava muito do Marcos Rocha, se ele tivesse, ia ser um lateral muito interessante para a rodada. Já não gosto tanto do Mike para esse jogo. Aí nós temos Vasco e Santos, né? São jogos de pouco gols, tá? A maioria da vez que se enfrentam é um gol, 0-0, 1-1, dificilmente 2 gols, tá? Isso significa que nos últimos 5 anos foram 2 vitórias do Vasco e 2 do Santos. Na temporada 2025, o Vasco tem 7 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. O Santos 6 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. Bem equilibrado. Os elencos estão bem. Sem Neymar, o Santos é uma coisa, com Neymar, o Santos é outra coisa. Mesmo assim, peças boas por parte do Santos nós vamos ter para essa rodada, que é o próprio Guilherme, né? Soteldo acho que está caro para a rodada. Você tem aí o próprio Enzo Dias, o Brazão pode ser interessante para a rodada. Quem mais a gente? Tassiano, dependendo do preço, pode ser uma peça interessante.
Por parte do Vasco, é difícil de crer, a não ser o Veguete. Mas o Veguete também não tem feito lá tantas partidas boas aí. Eu vi poucos jogos do Vasco, mas não gostei dos jogos. Mesmo os jogos contra o Flamengo, o Vasco até se postou bem, mas ofensivamente não trouxe nada. Então você não pode apostar num Piton, né, num Pedro Henrique. Fica muito difícil de você. O Payet não está rendendo. A parte da zaga do Vasco deixa muito a desejar. Então, como também a zaga do Santos. Apesar que com o Gil e com o Zé Ivaldo melhorou um pouquinho mais a zaga do Santos. Vamos ver quem vem, se vai ser o Pituca, se vai ser Rincon, se vai ser Schmidt, né? Tem vários. O JP Cleimon vai jogar pelo lado direito, o Escobar pelo esquerdo. Eu acho que o Escobar seria uma peça talvez até interessante. E o Gabriel Bom Tempo também pode ser uma peça interessante para banco aí nessa rodada. Aí vamos para Bahia e Corinthians. Né? O histórico da Bahia com o Corinthians não é bom para o Bahia, mas é um jogo fora de casa. Bahia vem fazendo bons jogos, não é grandes jogos, bons jogos, né? Na Copa do Nordeste, lá no Campeonato Baiano. Então, ele vem se estruturando. O Corinthians vem bem, né? Está aí na final do Paulista, né? É um campeonato bem difícil e pesado, mas vem bem. Então, o Corinthians também vai bem ofensivamente. E o Corinthians dá sorte quando joga com o Bahia. Eh, em 5 anos foi uma vitória de um, vitória de outro e dois empates. E eu vejo um possível empate novamente para essa rodada. A temporada 2025 do Bahia tem 12 vitórias, 6 empates e apenas uma derrota. Dentro de casa, 8 vitórias, um empate e 2 derrotas. O Corinthians vem de 13 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Fora de casa, 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Então, a chance de um 0-0 é bem provável. E não é jogo para muitos gols. Então, quem quiser apostar no Yuri Alberto no mês, pode, mas é um jogo arriscado. Por parte do Bahia, um Ademir, bom, Luciano Juba, Jean Carlos, tudo jogadores interessantes para essa rodada. Mas é um jogo que se fugir deles também não, você não vai perder muito não, tá bom? E Bragantino e Ceará. Por que Verdinho? Não por causa do time do Ceará. O time do Ceará é bom, tem feito grandes, tem, eu acho que vai ser o campeão cearense desse ano, né? Tem feito boas partidas pela Copa do Nordeste, tem pego jogos grandes e vencido dentro da casa do adversário. Vamos ver como vai vir mesmo esse Ceará, né? Não sei assim todos os jogadores do Ceará, mas sei que o Ceará não vai ser um time bobo para a rodada, não. Então, cuidado, tá? Quem achar que o Ceará vai ser um time meio difícil aí. É aí que eu vou aqui para a gente conversar sobre alguns jogadores do Ceará. Então, você tem aqui Bruno Tubarão, Dieguinho do Ceará também tem jogado bem, o próprio Mugni, tá? Matheus Bahia. Aí você tem o Pedro Raul que chegou no Ceará, tá fazendo gols. Pode ser uma aposta, hein, para essa rodada contra o Bragantino. Quem mais aqui que a gente pode falar alguma coisa deles? Galeno também, bom. Vamos ver quem vai ser o goleiro, né? Mas eu acho que é o Fernando Miguel, o próprio Fernando Sobral. Então, não é um time qualquer. É um time bom. Só que, é claro, o Bragantino melhorou muito nas últimas rodadas aí no Ceará. Pela temporada, né? São 5 vitórias, 4 empates, 6 derrotas por parte do Bragantino. Do Ceará, 12 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota na temporada 2025, jogando Copa do Nordeste e jogando também Campeonato Cearense. Em casa, o Bragantino tem um bom histórico, né, contra o Ceará.
São 2 vitórias, 3 empates, nunca perdeu para o Ceará jogando em casa. Em casa ele tem 4 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, e o Ceará fora de casa, 5 vitórias, 0 empates, apenas 1 derrota. Um jogo bem propício para empate também, com gols de ambos os lados. Então você tem aí John, né? O La Quintana é aquele jogador que você pôs, você não vai ter um reserva, mas é uma aposta interessante. Próprio Matheus Fernandes é interessante. Capixaba, né? Eu gosto tanto do Capixaba quanto o Hurtado. Quem quiser fazer uma dobrinha dessa aí para tentar ganhar umas cartoletas não vai estar perdendo nada. Agora, do Ceará ainda é uma incógnita a gente fazer uma aposta, a não ser no Pedro Raul, que tem feito gols. Então, não dá ainda para saber como é que esses jogadores se portam em relação a cartão. Então, isso é o que eu acho em relação aos jogos da rodada número 1. Espero que tenha ajudado vocês a tomar algumas decisões. Agora vou aí apresentar para vocês o nosso time para essa rodada aí, que é um time 1. Depois, se tiver que atualizar de novo, a gente vai atualizar na sexta-feira que vem. Na semana que vem, eu devo estar fazendo um vídeo para valorização para quem vai disputar ligas de patrimônio, que esse ano eu estou disputando ligas de patrimônio. Vou fazer uma live com um convidado na quarta-feira para a gente escalar um time do convidado. Toda sexta-feira vai ter a live do canal com um time escalado pela live do canal, onde eu vou apresentar também todos os times, time do canal, time Rádio Cartola Brasil 1. Vou apresentar 2 times de tiro curto, vou apresentar o time de valorização, tá? Além do time da live com convidado e da live. Então, vai ter vários times para que vocês possam ter uma base para fazer os times de vocês. Nesse aqui, eu fiquei com Gabriel como meu capitão, Caleri, Estevam, Lucas Moura, Wellington Rato do Vitória. Vai falar, falou do Juventude, mas o Wellington Rato pode me trazer uma pontuação de valorização, não é pensando na vitória do Vitória, sim naquilo que ele pode me trazer de cartoleta. O próprio John do Bragantino. Apostei no São Paulo, né, com Cédric Arboleda e Enzo Dias, que isso pode me dar uma boa pontuação para ajudar. Léo Ortiz, Zubeldia e o Everton. Na reserva ficou com Gabigol, Juninho Capixaba, Mikael, Gabriel do Bragantino e Guilherme como meu reserva de luxo, caso algum dos meus jogadores não venha. Se vocês olharem aqui, tá vendo? Deixa eu ver se dá para pôr a setinha para vocês. Vocês não conseguem ver a setinha, mas vocês vão ver que nas avaliações da Cartomante ele tá bom, tirando o lateral por causa do Cédric. E para valorização ele tá regular, bem melhor do que precisa. Potencial tá bom, confiança tá bom. Então é um time que tem tudo aí para fazer uma pontuação e tentar tirar algumas cartoletas. Eu não vou falar de valorização agora, porque eu vou falar isso no vídeo de valorização, tanto quanto a gente precisa para valorizar para quem não tem Pro, quanto também depois que o jogador fazer, você tem uma ideia básica de quanto ele pode valorizar e de quanto ele pode desvalorizar, tá bom? Então, até a próxima, galera. Eu acho que nosso vídeo foi bem produtivo. Estou aqui apanhando aqui, porque eu mudei algumas coisas no estúdio, né? Então apanha um pouquinho. E vamos lá, até a próxima. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar aquele like, fazer seu comentário, isso é muito importante para nós. E, de novo, repetindo, amanhã, né, segunda-feira, estarei na Rádio Várzea Futebol Clube, ao vivo aí com nossos amigos lá. Até a próxima, se Deus quiser.